Se alguém que está acompanhando a gente agora mesmo passa horas redigindo aqueles manuais gigantes, detalhando cada mínimo aspecto do tom de voz de uma marca para tentar fazer a inteligência artificial escrever direito, olha, pare. Nossa, sim, os famosos PDFs de 50 páginas. Exato. Esse esforço todo está literalmente piorando o resultado. A nossa intuição meio que diz que quanto mais a gente explicar com mais adjetivos, melhor a máquina vai entender, né? Uhum, foi o que todo mundo acha. Mas a verdade nua e crua é que os modelos de linguagem não processam a linguagem como a gente. Eles são, assim, motores estatísticos. E tentar descrever um estilo super complexo com uma montanha de adjetivos é uma receita infalível para receber de volta um texto robótico. Robótico, burocrático e totalmente sem alma. É o que a gente chama de paradoxo da superinstrução, sabe? Ah, interessante. Como assim? Bom, quando a gente olha para a arquitetura de como esses modelos realmente aprendem, a gente percebe que a abordagem mais eficaz é surpreendentemente parecida com a forma como a gente treina um ser humano, só que executada num nível puramente matemático. Tá, me dá um exemplo prático disso. Imagina a chegada de uma pessoa nova numa equipe. Ninguém entrega para essa pessoa um dicionário de jargões corporativos e diz tipo, seja dinâmico e inovador. Verdade. Ninguém faz isso. A gente ia assustar a pessoa. Exatamente. O que a gente faz de verdade, a gente abre o histórico da empresa e diz, olha, lê como a gente respondeu esse cliente difícil na semana passada, ou veja como a gente estruturou aquela proposta que ganhou o projeto. Ah, entendi. O cérebro humano extrai o padrão observando os exemplos. Isso. E a inteligência artificial, através dos seus pesos e daquelas camadas de atenção, faz exatamente a mesma coisa, só que de forma exponencialmente mais rápida. E é exatamente por isso que a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é desvendar o que o pessoal da engenharia de prompt chama de few-shot prompting. Que é basicamente a arte de ensinar pelo exemplo e não pela instrução, né? Exato. A ideia aqui é que a nossa audiência saia dessa discussão entendendo como fazer a máquina replicar estilos absurdamente específicos, raciocínios complexos e tudo isso sem errar uma vírgula. Sem aquela frustração terrível da tela em branco. Nossa, sim. Mas antes da gente chegar no paraíso do few shot, a gente precisa entender por que a maioria das pessoas falha logo na largada. Existe meio que uma progressão de maturidade nisso, certo? Com certeza, é a famosa hierarquia de especificidade. Quando a gente analisa o comportamento de quem usa IA, desde os iniciantes até os mais avançados, a gente vê 4 níveis bem claros de evolução. Tá, vamos desempacotar isso. Como é o nível 1? O nível 1, que é onde a esmagadora maioria das pessoas está presa, é a instrução por adjetivos abstratos. É o clássico comando, escreva um e-mail de vendas criativo e persuasivo. Parece inofensivo, né? Por que isso é um problema tão grande? O problema técnico aí é fascinante. A IA foi treinada com bilhões e bilhões de textos. Então, quando o pedido exige criatividade, o modelo busca o centro matemático absoluto do que a humanidade inteira define como criativo. Espera, ele faz uma média de tudo. Exato. E o resultado de uma média estatística global não é inovador. Ele é, por definição, mediano. Fica genérico e cheio de clichê. Faz todo sentido. É tipo o equivalente a chegar pra alguém e pedir, seja legal. Perfeito. O que é ser legal, né? Pois é, para um executivo ocupado, ser legal é ir direto ao ponto e não tomar o tempo dele. Mas para uma avó, ser legal é perguntar da família, oferecer um café, conversar por meia hora. A máquina não tem como adivinhar o contexto se a gente não der âncoras para ela. Precisamente. E é por frustração com esse nível 1 que a galera acaba evoluindo para o nível 2. Que seria a descrição de estilo. Isso. Em vez de adjetivos vagos, o comando passa a ser mais estrutural. A pessoa digita algo tipo use frases curtas, mantenha um tom conversacional, não passe de 3 parágrafos e termine com uma pergunta aberta. Já parece bem melhor que o nível 1. Melhora substancialmente. Mas ainda assim existe uma margem colossal para a interpretação matemática. Pensa bem, um tom conversacional no ambiente de uma startup de tecnologia é completamente diferente do tom conversacional de um escritório de advocacia tributária. Nossa, sem dúvida. O advogado tentando ser conversacional ainda vai soar super formal para quem é de startup. E aí a gente chega no nível 3, que é onde o jogo começa a ficar taticamente mais interessante.
As restrições. Os anti-exemplos. Sim, a negação é uma ferramenta de contorno fantástica. No nível 3, a gente diz o que quer, mas principalmente o que não quer de jeito nenhum. Tipo dizer, não use jargões corporativos, não comece com gerúndio, não use emojis. Exatamente. Do ponto de vista do algoritmo, essas restrições funcionam como cercas elétricas. Elas bloqueiam caminhos probabilísticos ruins que o modelo adoraria seguir. Tá, a gente reduz drasticamente o espaço para erro. Reduz, mas a gente ainda está apenas limitando as falhas. A gente não está necessariamente inspirando a excelência da máquina, entende? O que nos leva direto para o ápice absoluto da coisa. O nível 4. O Few Shot Prompting puro. Sem descrições genéricas, sem listas exaustivas de adjetivos, apenas fornecer de 2 a 5 exemplos cirúrgicos de textos reais que são exatamente o que a gente quer. É a virada de chave total. Sabe, eu gosto de pensar nisso com uma analogia. Tentar descrever um estilo só com palavras, usando aqueles primeiros níveis, é como tentar explicar detalhadamente o gosto e a textura de uma maçã para uma pessoa que viveu a vida inteira sem nunca ter visto uma fruta. Essa analogia é ótima. A gente pode gastar horas falando sobre acidez, doçura, crocância, e a pessoa ainda vai formar uma imagem mental totalmente distorcida. O nível 4, o few shot, é simplesmente dar a maçã para a pessoa morder. A experiência é imediata. A IA precisa morder o exemplo. E o que acontece nessa mordida da máquina é a pura beleza da matemática vetorial, sabe? Como assim? Explica isso para o pessoal. Quando a gente insere bons exemplos no prompt, eles não servem só como uma inspiração abstrata. Eles agem como âncoras massivas de contexto. Num modelo de linguagem, cada palavra, ou token, é gerada com base na probabilidade de qual deve ser a próxima. Ela vai prevendo a próxima palavra. Isso. Sem os exemplos, o modelo tem um leque infinito de probabilidades. Mas quando a gente fornece, digamos, 3 e-mails que nós mesmos escrevemos, o modelo lê aquilo e ajusta instantaneamente os seus pesos de atenção. Ah, então ele meio que calibra a própria matemática interna na hora. Exato. Ele isola a frequência exata das palavras que a gente usa, a nossa cadência de pontuação, o tamanho das sentenças, as probabilidades dele gerar um jargão que a gente nunca usa caem para zero. Enquanto as probabilidades de usar a nossa estrutura frasal disparam. Perfeito. O cálculo estatístico é forçado a acontecer dentro daquele pequeno universo que a gente acabou de fornecer para ele. Bom, se esse mecanismo resolve o problema estatístico todo, o impulso de qualquer um ouvindo a gente agora é bem óbvio. Copiar e colar tudo que vê pela frente. Exatamente, a pessoa pensa, perfeito, vou abrir meu histórico agora, copiar as 3 primeiras coisas que eu achar, colar no prompt e o problema da voz de marca está resolvido para sempre. E é aí que grandes projetos de implementação de IA desabam feio. Sério? Por quê? Porque a regra inquebrável da ciência da computação continua valendo para IA. Lixo entra, lixo sai. Se a gente enviar um exemplo ruim ou mal calibrado, o modelo não vai filtrar ou ignorar aquilo. Ele vai copiar o defeito. Ele vai absorver aquele erro como se fosse uma característica fundamental do seu estilo. A escolha dos exemplos exige um rigor assim, quase laboratorial. O material de origem detalha 5 critérios que separam o uso amador de um few shots de classe mundial. Tá, vamos passar para esses critérios então. Qual é o primeiro? O mais negligenciado de todos é a completude. Completude. A gente está falando de não enviar só um pedacinho do texto? Certo. Porque eu vejo muita gente copiando só o parágrafo principal de uma ideia para treinar a máquina. E isso é um erro enorme. Se o formato ideal da entrega é um relatório que tem um sumário executivo, 3 pontos de desenvolvimento e uma conclusão com próximos passos... A gente não pode fornecer só o meio do texto no exemplo. Exatamente. Se fizer isso, a máquina vai aprender aquele ritmo do meio, mas na hora de criar um relatório do zero, não vai saber como começar e nem como terminar a entrega. O modelo aprende em blocos inteiros. A gente precisa mostrar o arco completo da narrativa sempre. Certo, entendi essa parte estrutural da completude. Mas espera, eu preciso levantar uma dúvida gigante aqui sobre outro critério, a representatividade. E esse é polêmico. Pois é. Pensa no seguinte cenário.
Se um criador de conteúdo tem uma publicação que viralizou absurdamente no ano passado, bateu todos os recordes da empresa, gerou vendas altíssimas, a lógica humana grita que aquele é o nosso trabalho definitivo, é a obra-prima. É o instinto natural. Por que o material diz expressamente para não usarmos o nosso maior sucesso como exemplo? Essa é, de longe, uma das armadilhas mais contraintuitivas desse processo todo. O que é um conteúdo viral, matematicamente falando? Um ponto fora da curva. Exato. Ele é uma ruptura, uma anomalia estatística severa. Aquele post provavelmente engajou muito porque tocou num gatilho emocional muito específico, ou usou uma formatação drástica, ou só pegou carona num evento raro daquele dia. Ele não é o meu eu de todo dia. De jeito nenhum. Ele não representa sua linha de base. Se a gente inserir 3 anomalias virais como nossos exemplos no Feelshot, a IA vai extrair as excentricidades daqueles textos e assumir que aquilo é o seu estado natural de operação. Nossa, o resultado deve ficar bizarro. Fica. Os textos futuros vão soar histéricos, super exagerados, tentando forçar uma viralidade artificial em mensagens comuns do dia a dia. A gente precisa fornecer a média sólida, a comunicação rotineira de alta qualidade para gerar consistência. O evento raro não serve como alicerce. Faz todo o sentido do mundo. É tipo tentar treinar um atleta para correr uma maratona, mostrando para ele apenas vídeos de 100 metros rasos. A energia não bate com o objetivo. Excelente analogia. E isso nos leva à questão da diversidade dentro do padrão. Porque assim, se a gente quer ensinar a máquina a escrever com o nosso estilo analítico, o instinto seria juntar 3 textos nossos sobre o mesmo assunto para facilitar as coisas para ela, né? O que seria outro erro fatal. Ah, me explica o porquê. Imagina que a gente use 3 e-mails que nós escrevemos anunciando promoções de fim de ano para ensinar o nosso estilo de escrita. Tá, 3 exemplos de Natal. Isso. A máquina, que é uma farejadora de padrões incansável, vai concluir que falar sobre promoções de fim de ano faz parte intrínseca do nosso estilo de escrita, e não que era apenas o tema daquele dia. Ah, ela mistura o formato com o conteúdo. Sim, ela vicia no assunto. Na matemática, a gente chama de overfitting. A estratégia correta é fornecer 3 exemplos com temáticas radicalmente diferentes. Para ela isolar o que importa. Exato. Por exemplo, um e-mail dando um feedback duro para a equipe, outro anunciando que uma meta foi batida e um terceiro sobre a logística do escritório. Como os assuntos são muito diferentes, a IA descarta o conteúdo e isola a única variável que permaneceu constante nos 3 textos: o tom e a estrutura de quem escreveu. Nossa, que sacada brilhante. E aí entra o 4º critério, que é a ausência de peculiaridades acidentais, porque é impressionante como a máquina copia absolutamente tudo, né? Até os nossos tropeços. Perfeitamente. Um erro de digitação, um espaço duplo depois do ponto, o uso excessivo de reticências que passou despercebido. A gente lê isso de um colega e sabe que foi sem querer. Claro, a gente tem bom senso. A IA, por outro lado, lê aquele erro num dos 3 exemplos sagrados que recebeu e assume que aquilo é uma escolha de design intencional. A gente precisa revisar os próprios exemplos com uma lupa implacável antes de alimentar o modelo. Limpar bem a casa antes de convidar a IA para entrar. Exatamente. E claro, o último ponto é o ecossistema da mensagem, a relevância. O contexto do canal importa muito, não dá para usar um post super poético e reflexivo do LinkedIn para treinar um robô a enviar notificações rápidas e secas no aplicativo de mensagens para o cliente, né? Com certeza não. O veículo determina a mensagem. Treinar para o WhatsApp exige exemplos do WhatsApp. Agora vamos sair um pouco dessa teoria toda e ir para as trincheiras do dia a dia da nossa audiência, onde essa arquitetura toda realmente brilha. Porque a aplicação para voz de marca é bem clara. É a mais imediata, sem dúvida. Sim. Imagina que uma equipe precisa mandar um e-mail para um fornecedor que está atrasando as entregas sistematicamente. A equipe não quer ser agressiva a ponto de gerar um problema jurídico, mas também não quer parecer fraca. É uma linha tênue. Exato. E em vez de gastar uma hora inteira medindo palavras e reescrevendo, a equipe fornece 3 exemplos antigos de comunicações de crise que a empresa já conduziu de forma brilhante no passado. A IA pega esse contexto
e elabora a nova advertência no tom exato da marca. Passivo-agressivo na medida certa, elegante, impessoal e juridicamente seguro. Isso economiza muito tempo. Economiza tempo e reduz aquela ansiedade corporativa terrível. Mas sabe, o que as equipes mais eficientes estão descobrindo agora é que o Feelshot vai muito além de replicar tons de escrita. Onde mais ele entra? O verdadeiro salto de produtividade está na estruturação de dados. O modelo de linguagem, na verdade, é o tradutor universal definitivo do caos para a ordem. Isso muda o jogo. Como a gente transforma caos em processos usando isso? Vamos pensar numa daquelas reuniões comerciais gigantes de estratégia. No final de 2 horas, o que existe é o puro caos. Notas rápidas rabiscadas, áudios transcritos sem pontuação nenhuma, uma confusão de ideias soltas. Um pesadelo para organizar. E se a gente pedir para a IA simplesmente resumir isso? Aí ela vai gerar aquele nível 1 genérico inútil que a gente falou no começo. Mas se a gente utilizar o Feelshot, a dinâmica inverte completamente. Como seria na prática? A gente fornece para o modelo um exemplo do template exato que a nossa empresa utiliza para relatórios executivos. A gente mostra onde ficam as decisões, como os próximos passos devem ser numerados, como as métricas devem ser organizadas em tabelas. A gente dá um molde. Isso. Aí a gente entrega todo aquele lixo bruto da reunião, aquelas anotações caóticas, e a máquina preenche o template perfeitamente. Uau! E isso serve para áreas mais técnicas também? Muito. Pense em desenvolvedores de software. Eles pegam dados brutos e forçam a IA a devolver apenas formatos estruturados, tipo um JSON válido, usando o Feelshot para garantir que não venha nenhum texto adicional inútil junto, sabe? A máquina absorve totalmente o trabalho braçal de formatação e devolve a estrutura limpa para a gente. As nossas ideias continuam lá. O valor humano não foi substituído, ele só foi desemaranhado em segundos. Exatamente. A perspectiva humana fica intacta. E é aqui que a gente precisa dar o salto final dessa nossa imersão de hoje. Porque o Feelshot domina a estrutura, a voz, o formato, ele dita como as coisas devem ser ditas. Mas e quando a gente precisa elevar o nível intelectual do que está sendo gerado? E se o conteúdo precisar de uma profundidade técnica absurda? É aqui que entra o que a gente chama de modo Deus da inteligência artificial. A combinação do Feelshot com a atribuição de persona. Essa é a fronteira que separa os usuários comuns daquela elite que tira real proveito da tecnologia. Aquele top 5%, né? Como isso funciona? A gente passa a trabalhar com 2 forças ao mesmo tempo. O Feelshot, como a gente já viu, atua como a partitura. Ele mostra as notas exatas e o ritmo que a música deve ter. Mas uma partitura precisa de alguém para interpretá-la com o conhecimento correto. E é aí que entra a persona persistente. Exatamente. A persona atua como o regente da orquestra. E, olha, para o pessoal ouvindo, a gente não está falando de simplesmente digitar no prompt, haja como um médico. A gente está falando de uma construção de personagem com uma profundidade enorme. Isso faz toda a diferença. A gente instrui o modelo com um pano de fundo denso e altamente específico. A gente diz, por exemplo, assuma a postura de um diretor financeiro conservador focado na mitigação de riscos fiscais e na proteção do fluxo de caixa a curto prazo. O nosso negócio é uma empresa de logística enfrentando altas taxas de juros. Caramba, é muito detalhado. E tem que ser, porque esse nível de detalhe ativa circuitos neurais muito específicos dentro daquela vasta teia de conhecimentos do modelo. O vocabulário otimista de marketing é desligado na mesma hora. E o vocabulário de auditoria, compliance e análise de margens é ativado. Perfeito. Essa combinação é brutalmente eficaz. O regente, que é a persona, sabe o que pensar, com base no conhecimento técnico daquele papel. E a partitura, que é o Feelshot, dita como esse raciocínio final deve ser entregue no documento. Exatamente. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina que a gente precisa analisar o risco de um novo contrato gigante de prestação de serviços. Em vez de ler cegamente aquelas 80 páginas, a gente passa o documento pela máquina. Mas não de qualquer jeito. Não. Primeiro, a gente ativa a persona de um advogado tributarista experiente e extremamente cético.
E aí a gente fornece um fio shot mostrando como os relatórios de risco da nossa empresa devem ser apresentados. Tipo, sempre em tópicos, com a cláusula citada, seguida do nível de risco e da sugestão de alteração. Isso. O poder operacional disso é indescritível, cara. A gente consegue simular o olhar crítico de especialistas altamente custosos e escassos, rodando uma triagem inicial com uma qualidade assustadora. E o resultado já sai formatado no template oficial. Pronto para ser lido numa reunião de diretoria. A gente está literalmente orquestrando perspectivas e não apenas gerando textos rápidos. É outro nível de produtividade. Bom, amarrando todas essas engrenagens complexas que a gente dissecou hoje, fica muito evidente que o maior erro no uso da inteligência artificial não é a falta de tecnologia. Longe disso. É a falta de clareza intencional por parte de quem opera. A gente chega à conclusão de que gastar 10 ou 15 preciosos minutos garimpando a própria caixa de entrada para construir uma pequena biblioteca de exemplos de alto nível não é uma perda de tempo. Pelo contrário, né? É o investimento de tempo com o maior retorno possível. Exato. Uma boa biblioteca de fio shot poupa meses de retrabalho e daquela tortura de tentar explicar para um robô usando adjetivos o que a gente quer. O mantra é absoluto. Pare de pedir e comece a mostrar. Com certeza. E uma vez que esse alicerce prático é implementado nas operações do dia a dia, a máquina deixa definitivamente de ser aquele estagiário confuso que exige paciência constante. Para virar o quê? Ela passa a atuar como um motor de processamento lógico de alta fidelidade e com capacidade de escala infinita. É uma mudança de paradigma real. Dominar essa extração da voz humana para o silício é o que vai ditar o ritmo de produção de todo mundo daqui para frente. Mas... sabe, essa mesma habilidade técnica maravilhosa levanta uma névoa meio densa para o nosso futuro. E lá vem. Qual é a reflexão da vez? Se a gente pensar com calma, a gente encerra essa discussão com algo que vai muito além de um simples truque de produtividade corporativa. Onde você quer chegar? Pensa bem. Se o modelo de linguagem, devidamente ancorado por bons exemplos e uma persona profunda, consegue replicar de forma milimétrica as nossas nuances mais sutis, Certo. se ele absorve a nossa respiração no texto, o nosso sarcasmo peculiar, as nossas hesitações e até os nossos maneirismos gramaticais, ao ponto de nós mesmos não conseguirmos apontar quem digitou aquele parágrafo. É um pouco assustador quando você coloca dessa forma. A gente está diante de uma ruptura filosófica, o que realmente vai significar ter uma presença autêntica no ambiente digital nos próximos anos. Uma ótima pergunta. Se a clonagem da própria inteligência e da própria voz, que antes era ficção científica, agora é uma habilidade infinitamente escalável e acessível a qualquer pessoa que tenha uns 3 e-mails no histórico. Como nós vamos saber, no final das contas, com quem estamos realmente conversando do outro lado da tela? Nossa, essa é daquelas perguntas para deixar o pessoal que está ouvindo acordado à noite, né? Fica aí a provocação.